Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos conhecer a Itapemirim, que foi a maior viação de transporte rodoviário do país, mas que também ficou famosa por adotar soluções mecânicas por conta própria, como a instalação de um terceiro eixo nos ônibus, sendo a pioneira no Brasil, e também passou a fabricar os seus próprios veículos. Apesar de ter se tornado numa grande potência, infelizmente o Grupo Itapemirim, que chegou a ter quase 20 mil funcionários e 30 empresas, começou a cair numa espiral de dívidas e entrou em falência recentemente. Mas antes de começarmos a contar essa incrível e triste história, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! Camilo Cola nasceu no dia 26 de julho de 1923, na pequena cidade de Conceição do Castelo, no estado do Espírito Santo. Ele era filho de imigrantes italianos e passou sua infância trabalhando na roça junto com 12 irmãos. Sua primeira experiência com carros foi quando ele passou a trabalhar como lavador de automóveis em sua adolescência. Com 18 anos, ele se alistou no Exército e acabaria integrando a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e foi mandado para a Itália combater na Segunda Guerra Mundial. Inclusive participou da importante Batalha de Monte Castelo na região norte da Itália, que durou 3 meses entre novembro de 1944 a fevereiro de 1945, onde as tropas brasileiras, junto com as norte-americanas, expulsaram os alemães e conquistaram um morro que fica próximo à cidade de Pistoia, na região de Toscana. Depois que a guerra acabou, Camilo volta à sua terra natal, sendo que tinha uma boa soma em dinheiro, já que vendia cigarros aos colegas e farda. Os soldados sempre recebiam um maço de cigarro por dia, mas como Camilo não era fumante, revendia os seus maços para os soldados e logo começou a comprar de outros colegas não fumantes para revendê-los. Com essas economias, ele acabou comprando um caminhão Ford 1946, um modelo que era conhecido como Hércules. Para obter tal caminhão, Cola também seria beneficiado por uma linha de crédito com desconto, que era concedida a todo ex-combatente brasileiro. Com seu novo caminhão, Camilo passou a transportar cargas e passageiros. Como o Brasil não foi palco da Segunda Guerra, a sua economia ficou muito aquecida, e transportes de cargas e pessoas se tornou um importante fator econômico. E Cola soube aproveitar esse bom momento. Em 1948, após fazer muito carreto pela região de Cachoeiro do Itapemirim, Camilo fez sociedade com comerciantes locais e fundaria a ETA, empresa de transportes altos, que fazia somente uma linha de Cachoeiro do Itapemirim a Castelo, cidade a 38 quilômetros de distância. E a aviação contava somente com um único ônibus. Mas o número de passageiros começou a aumentar e logo tiveram de ampliar sua frota. A empresa cresceu rapidamente e no dia 4 de julho de 1953 é inaugurada uma nova companhia, a Aviação Itapemirim, que já contava com 16 veículos e 70 funcionários. A nova companhia foi resultado da fusão da ETA com mais 2 empresas de transporte de Cachoeiro do Itapemirim. Além dos ônibus, a aviação contava com uma garagem e uma oficina mecânica. E como não havia serviços de assistência técnica em sua região, por muitas vezes os mecânicos tinham que fabricar as peças. A Itapemirim começou a fazer rotas por toda a região norte do Espírito Santo, o que foi um grande desafio, já que não havia estrutura rodoviária. As estradas de chão batido eram muito precárias e piorava ainda mais em dias de chuva. Dessa forma, as viações da época não se arriscavam. A empresa era uma das únicas da região que toparam o desafio, sendo que certas linhas era somente Itapemirim quem operava. Para o transporte intermunicipal, os ônibus vinham com muitos aparatos para estradas nada amistosas, como pás, correntes, peças sobressalentes e estepes. Não demorou muito para que fizessem linhas interestaduais, conseguindo a concessão de rotas muito importantes, como a que interligava a capital do Espírito Santo, Vitória, à então capital federal, Rio de Janeiro. Ao final dos anos 50, a empresa já tinha inaugurado uma nova e completa oficina mecânica em um barracão próprio na cidade de Cachoeiro do Itapemirim. A aviação também passou a atender o sul da Bahia e conseguiu mais uma concessão importante, que interligava o Espírito Santo à nova capital federal, Brasília. Nos anos 60, a empresa começou uma grande expansão e já passava a atender todo o estado de Minas Gerais, incluindo a importante rota de Vitória a Belo Horizonte, a capital mineira.
Em 1963, a empresa já contava com mais de 100 veículos e já tinha aberto seu capital, a transformando numa sociedade anônima. Em 1967, acabaria adotando novo logo e novo padrão de cores, em tons de amarelo, que acabaria se tornando em sua marca registrada. Nessa época, a Itapemirim passou a trocar toda a sua frota por modelos monobloco da Mercedes-Benz, se tratando do O326, cujo motor de 6 cilindros desenvolvia a potência de 185 cavalos. A grande vantagem era que os modelos da Mercedes-Benz já vinham encarroçados de fábrica. Dessa forma, não precisava esperar meses entre a compra de um chassi até o encarroçamento por uma empresa especializada. A primeira linha a usar esses novos ônibus foi a de Vitória, Rio de Janeiro, que agora já contava com asfalto em toda a sua extensão. Camilo percebeu que, para continuar a expansão da empresa, teria de parar com as rotas intermunicipais, e assim decidiu vender todas as concessões do norte do Espírito Santo. E agora pegou linhas entre o Nordeste e os estados do Sul e Sudeste. Na região Norte também conseguiu uma importante linha, a Belém, Rio de Janeiro. Nos anos 70, a aviação capixaba havia se tornado numa empresa de abrangência nacional. Ao final dos anos 60, Camilo viajou para os Estados Unidos e conheceu os ônibus com 3 eixos, um recurso que ganhou popularidade no país a partir dos anos 50. Sendo que o GMC Cinecruiser foi o pioneiro do segmento. O modelo tinha sido encomendado inicialmente pela aviação Greyhound, cujo logo do galgo fora copiado pela Itapemirim em seus primórdios. Camilo sabia que no Brasil nenhuma fabricante fazia ônibus com 3 eixos. A aviação começou a fazer a adaptação do terceiro eixo em chassis Mercedes monobloco e aumentou o tamanho dos veículos para a nova condição. Dessa forma, em 1971, os primeiros monobloco com 3 eixos passaram a trabalhar para a empresa, se tornando nos primeiros ônibus do gênero no Brasil. Com o eixo extra, a capacidade de passageiros e de carga foi aumentada. Nessa época, a empresa comprou uma frota de Ciferal Líder 2001, que eram equipados com poltronas-leito, usado para longas viagens que ficariam conhecidos por rodonave. Em 1973, a Itapemirim faria uma importante aquisição, a empresa de ônibus Nossa Senhora da Penha, também conhecida somente como Penha, com sede em Curitiba, capital do estado do Paraná. E dessa forma, a aviação ganhou força também na região sul. Por conta da fama da Penha, a Itapemirim decidiu preservar a marca, e as atividades e linhas da aviação continuaram normalmente, se aproveitando do alto desenvolvimento econômico que o país passava nos anos 70. Mas seu alto poder financeiro, Camilo passa a investir em outras atividades, como turismo, agropecuária e mineração. Nessa época, a Itapemirim já contava com uma frota de 500 ônibus e até fazia rota internacional dentre Bagé, no estado do Rio Grande do Sul, até Melo, no Uruguai. Em 1980, a Itapemirim se tornou a maior empresa de transporte coletivo rodoviário do país e a maior da América Latina, com uma frota aproximada de 1.500 ônibus. A empresa com alto poder financeiro decidiu criar seus próprios veículos. E em 1981, persistiu na ideia do terceiro eixo e desenvolve o chassi Tribus, com motor Mercedes O364. Toda a longarina e travessa eram feitas pela própria oficina da empresa no Espírito Santo e passou a fazer experiências com as mais diversas mecânicas além da Mercedes. Os primeiros ônibus tiveram carroceria Ciferal Dinossauro, mas a encarroçadora não deu conta de tanta encomenda, fazendo a empresa investir num projeto ainda mais ambicioso, que será contado em breve. Como a empresa queria lançar logo o chassi Tribus, acabaria usando a carroceria Nielsen Diplomata. E o lançamento oficial ocorreu em 1981. Sua mecânica era o Mercedes OM355-6A, com potência de 285 cavalos montado na traseira. A opção pela marca foi natural, visto que além da Itapemirim ser a maior cliente da Mercedes-Benz, Camilo também tinha concessionárias da marca nos estados do Espírito Santo e no Rio de Janeiro. O Tribus vinha com novo padrão decorativo, que passaria a ser usado por toda a frota da empresa, e conservava os tons de amarelo. Em 1982, a Itapemirim daria outro passo ousado, lançando o modelo Superbus, cuja carroceria era de projeto e fabricação própria, que a princípio vinha sobre chassi Mercedes O364.
mas logo também usaria um chassi de fabricação própria, e inclusive usou a configuração Tribus. O modelo com 2 eixos era equipado com sanitário e tinha capacidade para 42 passageiros e 10 metros cúbicos para bagagens. Os modelos, tanto com 2 quanto com 3 eixos, foram projetados também para transportar encomendas. O Superbus tinha estrutura em aço com frente e traseira em fibra de vidro e as laterais em alumínio. Ao final de 1982, já fazia em média de 8 Superbus e 15 Tribus por mês, e até planejaram em comercializar para terceiros. Todavia, a Itapemirim só se preocupou em renovar a sua frota, que agora já contava com mais de 2.200 ônibus. Em 1985, é lançado o Tribus 2, cujo chassi e carroceria eram projetos próprios. A lateral era inspirada na linha Diplomata, mas a frente e a traseira tinha desenho completamente diferente, que usava de componentes dos ônibus Mercedes monobloco. A maior mudança foi na suspensão, que passou a ser pneumática, e isso proporcionou mais conforto aos passageiros. O modelo menor também foi renovado e passou a ser chamado de Superbus 2. A maior parte dos ônibus usavam mecânicas da Mercedes-Benz, mas a empresa também usava motor e câmbio da Scania. A partir da metade dos anos 80, Camilo Colla passou a se envolver em atividades representativas de classe e em 1987 se tornou presidente da CNT, a Confederação Nacional de Transportes, onde ajudou a criar regulamentos relacionados ao setor para serem inclusos na nova Constituição de 1988. A fábrica de ônibus estava em atividade plena e a Itapemirim decidiu criar uma divisão que ficaria conhecida por Tecnobus Implementos Rodoviários Limitada. Àquela altura, a empresa fazia quase todo o veículo, exceto pelo conjunto mecânico e alguns componentes de acabamento. Apesar da verticalização, a Itapemirim ainda comprava ônibus, já que sua frota era tão grande que, por vezes, a sua fábrica não conseguia atender os pedidos. Em 1989 foi apresentado o Tribus 3, cujo projeto era totalmente novo e usava alumínio também em sua estrutura, que o deixou 700 kg mais leve em relação ao modelo anterior. E o motor passou a ser o Mercedes equipado com intercooler, cuja potência era de 325 cavalos. O novo ônibus tinha janelas maiores e nova estética tanto na dianteira quanto na traseira. Mas os modelos mais pesados com estrutura em aço continuavam em produção e ficariam conhecidos como Superbus e Tribus 2M, cuja maior diferença estética eram os faróis quadrados. E nessa época, a empresa também criou chassis para usar motor dianteiro. Com o lançamento dos novos veículos, a aviação mudou o padrão de cores, deixando o ônibus quase todo amarelo, exceto na parte inferior que é pintado em cinza. Em 1990, a Tecnobus passou a explorar novos segmentos e criou o furgão Clip, com chassi Agrale e motor MWM de 3 cilindros. O modelo com estrutura em aço e carroceria em alumínio tinha cabine integrada ao compartimento de cargas, e sua capacidade era para 1.600 quilos. O Clip era perfeito para entregas urbanas e sua produção se iniciou em 1991. O objetivo era substituir a frota de veículos leves da divisão de cargas da Itapemirim, que tinha cerca de 200 veículos. A Tecnobus também passou a fazer adaptações com Mercedes O355 para virar grandes furgões de carga, com capacidade para 6 toneladas, e vinha com cabine leito para o motorista e seu ajudante. Ainda em 1991, a empresa passa a explorar o transporte aéreo de cargas, batizado de Itapemirim Cargo, chegando a adquirir 4 Boeing 727-100F convertidos para avião cargueiro. Na metade dos anos 90, a empresa passou a fazer o Tribus e o Superbus 4, cuja estética dianteira e traseira era praticamente igual ao Mercedes monobloco O400. Mas ele também poderia ver com mecânica do Scania 113. Com o Tribus 4, a Itapemirim inauguraria um novo serviço de ônibus executivo, que ficaria conhecido como Starbus, e alguns anos mais tarde ofereceria um serviço ainda mais luxuoso, o Golden Service, mas a empresa passou a diminuir gradativamente a produção de ônibus próprios, e começou a comprar modelos convencionais com carrocerias Marco Polo e Buscar. A Tecnobus também criaria veículos para uso interno, fazendo até o curioso Camilo Móvel, em referência ao Papa Móvel que foi sua inspiração, e era montado sobre o chassi da Kombi.
Na metade dos anos 90, Camilo Cola decide englobar todas as suas empresas, que eram cerca de 30, e surge o Grupo Itapemirim, contando com quase 20 mil funcionários. Ao início dos anos 2000, a Tecnobus chegou a criar protótipos, como o ônibus Superbus 5, que não chegou a entrar em produção, e um caminhão semi-pesado com cabine avançada que usava chassi Mercedes LP 1621. O modelo trucado integrava a cabine ao baú, usando o conceito do furgão clipe, mas ele também não entrou em produção. Em 2003, lançariam o Cola Bus, que tinha 3 eixos, mas sua produção foi muito pequena. E esse seria o último veículo fabricado pela Tecnobus, que a partir de então voltaria à sua função original de oficina, prestando serviços de manutenção e reparos. Na verdade, a Itapemirim estava começando a declinar. No ano 2000, a empresa saiu do ramo aéreo, visto que não conseguiu o mesmo êxito obtido no transporte terrestre. No mesmo ano, Camilo Cola sai da presidência da companhia e decide se dedicar à política. A partir dos anos 2000, a concorrência começou a crescer e agora tinha uma rival à sua altura. A empresa Gontijo de Transportes, aviação mineira que ganhou muita força após adquirir a conterrânea São Geraldo. Camilo Cola se candidata a deputado federal e acaba sendo eleito, tomando posse de seu cargo em 2007. Nessa época, a Itapemirim já estava acumulando uma enorme dívida de 200 milhões de reais e já não conseguia mais renovar a sua frota. Em 2008, a empresa empresta 33 milhões de dólares do BNDES e investe em 2 terminais de carga, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Mas o negócio não se saiu como esperado. E pela primeira vez, a Itapemirim teve de se reestruturar e acabou vendendo a sua garagem em Brasília, além dos terminais de carga. Mas a maior venda foi com certeza a Nossa Senhora da Penha, que foi adquirida pelo Grupo Áurea, pertencente a Constantino de Oliveira, que também é dono da Gol Linhas Aéreas. Camilo Cola se candidata novamente a deputado federal e acaba sendo reeleito, e tomou posse de seu cargo em 2011. Em 2015, a Itapemirim vendeu 40% de sua frota, e no mesmo ano criaram a Aviação Caiçara para dividir as linhas com a Itapemirim. Mas em 2016, ela entra com um pedido de recuperação judicial, já que acumulava dívidas acima de 300 milhões de reais. E o empresário Sidney Piva de Jesus acaba comprando a companhia por um valor simbólico de R$1. Mas com isso, ele ficou com a dívida. O Grupo Itapemirim vende 7 de suas empresas e a aviação passou a locar ônibus. Porém, a locatária reintegrou grande parte da frota, já que ela não cumpriu com os compromissos. A Itapemirim já estava num buraco e não conseguia mais sair. Mesmo nessa situação, tentaram ingressar novamente no setor aéreo e fundaram a Ita Transportes Aéreos. Mas dessa vez o seu foco foi no transporte de passageiros. E no dia 29 de maio de 2021 falece Camilo Cola, aos 97 anos. Os seus últimos anos de vida foram muito turbulentos, já que pôde testemunhar o declínio de sua empresa. Camilo Cola é sempre relembrado como um grande empresário brasileiro, que não teve medo de ousar e conseguiu fazer sua empresa chegar à liderança no setor de transportes rodoviários. Ao final de 2021, as atividades da Ita foram suspensas. Nessa época, os funcionários estavam reclamando de pagamentos atrasados. E no dia 21 de setembro de 2022, a falência da Itapemirim foi decretada. O caso é que depois da saída de Camilo Cola, o grupo não teve uma administração à altura, e a situação se agravou depois da recuperação judicial. A justiça acabou entregando a massa falida da Itapemirim para a transportadora turística Suzano, mais conhecido por Suzantur, que ainda opera a marca Itapemirim em algumas linhas que pertenciam à empresa que faliu. Dessa forma, o nome de grande legado ainda continua vivo. E então, pessoal, já viajaram ou guiaram um ônibus dessa famosa aviação? Comentem! Espero que tenham gostado do vídeo. Assim eu vou pedir o de sempre, que deem um like e compartilhem com todos os fãs de ônibus. E eu me despeço ao ronco de um Itapemirim. Até logo e fiquem com Deus!